Boa noite, né? Boa noite a todos. Mais uma vez, trazemos o abraço fraterno da Casa de Eurípides, esse querido amigo que nos aconselha e nos intui no trabalho do bem, e por isso nos sentimos em casa, nessa casa co-irmã, em que os amigos espirituais e o mentor desta casa, companheiro de Eurípides em vários projetos, principalmente nesse agora, onde estamos no 3º milênio, numa fase de transição planetária, em que os grandes amigos de Jesus estão trabalhando para nos ajudar a chegar num estágio novo, que é o estágio de regeneração do nosso planeta. E em especial o mês de dezembro, que é um mês muito significativo para todos nós, e também para os frequentadores e trabalhadores da Casa Espírita. Nós que estamos desse lado aqui também sentimos as vibrações de amor que caem como pétalas de rosa do plano infinito, sempre caracterizado pelo mês de dezembro. O mês de dezembro é um período do ano em que os espíritos da faixa de Jesus, trabalhadores da seara de Jesus, mais se aproximam da face da terra. Seja por pensamentos materialistas ou não, envolvendo os presentes do Natal, a mesa farta, a preocupação da festa, independente disso ou não, o pensamento do Natal está na mente de quase todos aqui presentes, aqui e lá fora também. E isso faz com que as nossas sensibilidades, os nossos corações fiquem mais afinizados com os espíritos amorosos. E eles aproveitam dessas vibrações, desses miasmas que enviamos de forma até inconsciente para o plano maior, e eles vão se aproximando e muito, como descrevia certa vez o Chico, uma nuvem de espíritos amorosos chegando na face da terra. Isso é o mês de dezembro. Ele é propício a isso. E conforme o Natal vai passando, vai chegando o Ano Novo, esses espíritos vão se afastando, e quando chega em fevereiro, infelizmente, uma outra ordem de espíritos, de outra hierarquia, se aproximam. Agora é no início de março, né, que vai ser o nosso carnaval. Há uma troca, devido às vibrações mentais, ou como André Luiz chama, do nosso hálito mental, as vibrações do carnaval são mais pesadas, e os espíritos trevosos, infelizes, os chamados obsessores, eles se aproximam com mais facilidade do nosso planeta. Enquanto isso, aqueles que estiveram aqui em dezembro, iniciozinho de janeiro, já estão se afastando, porque já é o período de festas pagãs, da Carnevale, como da velha Roma, como era o carnaval da Carnevale, a carne de nada vale. Isso já é antigo, gente, já é antigo. E esses espíritos inferiores vão se aproveitando e vão se infiltrando aqui. Por isso que é importante incentivarmos os jovens para a Comerge, essa casa que é um polo do ENEF também, eu espero que vai continuar também, né, esse ano, a nossa também é, incentivando a família espírita a pelo menos numa manhã, numa tarde ou num dia inteiro, se for possível. Na nossa casa estamos realizando só no período da tarde. Aqui também, né? Algumas conseguem fazer manhã e tarde, mas estava ficando muito oneroso para nós, né? O período integral. Aí fizemos só na parte da tarde, mas o efeito é o mesmo. É nos períodos de carnaval, pensarmos em Jesus, estudar o Evangelho, trazer a família espírita para se desvincular dessas vibrações deletérias. E muitos se deixam levar, daí as complicações do carnaval, né? Para muitas famílias, muitos espíritos encarnados. E então a gente fica nesse mês de dezembro, como que imantado por essa cortina de amor que nós sentimos, gente. É um mês diferente, com certeza é. Não só na casa espírita, mas na rua, no ambiente de trabalho, na nossa casa. É um ambiente diferente. Repito, mesmo que estejamos pensando em coisas materiais,
coisas supérfluas em relação à festa do Natal. O mais importante no Natal, gente, é comemorar o aniversariante, é comemorar Jesus. Faça uma prece, faça um pequeno culto no período, quando vai chegando perto da meia-noite. Compartilhe o Evangelho com aqueles que estarão dentro do seu lar. Ah, mas ninguém gosta de fazer isso, a minha família não é chegada a essas coisas. Então faça sozinho. O Chico fazia sozinho, até o culto do lar ele fazia sozinho, e nesses momentos ele irradiava vibrações de amor, e as pessoas que estavam em volta nem percebiam, mas ele estava em prece. Então vamos orar, vamos convidar a família a comemorar da melhor maneira que Jesus gostaria de ser comemorado, por uma prece nesse período de 25 de dezembro, não importando nem se é o período do nascimento dele ou não. A gente já tem quase certeza, as pesquisas dizem que é quase certo que não foi nesse dia. Existe um estudo, que isso daria uma outra palestra, para explicar por que é 25 de dezembro. A gente sabe que não foi nesse período, mas não importa. O importa é que toda a humanidade cristã, nesse momento, pensa em Jesus. E vamos também comemorar, junto com o aniversariante, esse momento muito particular para nós e para a nossa família, para que não aconteça determinadas deturpações, como essa da mensagem de hoje, do tema de hoje, do nosso estudo, que nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, que dependendo da tradução, pode ser estranha moral ou moral estranha, dependendo da tradução. Estranha moral. Uma dessas estranhas mensagens de Jesus, que até hoje muitos não entendem, e deu motivo para agressões e violência ao próximo, deixando de lado a máxima de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo, praticar a caridade, perdoar. Deixamos de lado essas máximas e simplesmente, através das palavras, entre aspas, de Jesus, usávamos como artifícios para matar, provocar guerras, separações, escravizar os povos mais fracos. Isso tudo a partir lá do Evangelho, quando Mateus, no capítulo 10 do Novo Testamento, narra essa passagem evangélica nos seguintes termos, que nós vamos ler aqui. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. O homem terá por inimigos os de sua casa. Isso também está em Lucas, no capítulo 12, onde ele trata do mesmo assunto, acrescentando que Jesus viera lançar fogo sobre a terra e tinha pressa que ele se acendesse. Ninguém entendeu nada, né? Ninguém entendeu nada do que ele quis dizer. Ninguém entendeu o que era essa espada, do que seria esse fogo, do que seria esse momento de separação, de conflitos. E só 2000 anos depois, quase 2000 anos depois, em abril de 1857, quando chega o Consolador prometido pelo próprio Jesus, levantando uma partezinha do véu da verdade, porque a gente ainda não sabe nada, gente. A gente ainda não sabe nada. Só um pedacinho da verdade nos foi levantado. Ainda somos muito brutalizados pela ignorância espiritual. Diz Emmanuel, eu repito isso sempre nas minhas palestras, diz Emmanuel que ainda somos crianças espirituais. Crianças mesmo, que estão começando a caminhar, a subir os primeiros degraus da escala infinita da evolução do espírito. A gente ainda não sabe nada, a gente começou a descobrir coisas belíssimas sobre Jesus, sobre a vida espiritual, da onde a gente veio, por que a gente está aqui, para onde a gente vai. Estamos no iniciozinho de um mundo de revelação maravilhoso, que conforme o nosso merecimento,
da evolução do planeta e dos seres que aqui virão reencarnar, do estágio evolutivo de ambos, mais conhecimentos irão chegar, muita coisa vai chegar. Kardec deixou isso bem claro na Revista Espírita, em Obras Póstumas. Nada está definitivo, muita revelação, muita coisa nova vai chegar conforme o nosso merecimento, conforme as nossas conquistas morais, inclusive as curas de doenças que chamamos de doenças kármicas, elas virão como vieram aquelas doenças do século XVII, do século XVIII, que na época diziam-se incuráveis, inclusive a hanseníase, a lepra, que já tem cura hoje, a AIDS, o câncer, que são doenças kármicas, terão cura sim, de acordo com o nosso merecimento e com a nossa ascensão moral e espiritual. A cura vai chegar. O planeta será de regeneração e continuará a crescer, chegando, absorvendo espíritos de altíssima hierarquia espiritual, nos ajudando nesse processo. E aí essas verdades que estão lá no Evangelho vão ser esclarecidas, e já estão sendo esclarecidas. Mas muitos ainda, como na época de Jesus, ainda não têm olhos de ver, não têm ouvidos para ouvir, mesmo que Jesus tinha prometido para esses espíritos, que na verdade somos nós sim, éramos nós que estávamos naquela época, espíritos milenares, todos são aqui espíritos milenares, ninguém foi criado agora, não é a primeira encarnação de ninguém aqui, não é a primeira experiência reencarnatória de ninguém, somos espíritos milenares até antes de Jesus. Possivelmente alguns vivenciaram esses momentos belíssimos que Amélia Rodrigues descreve nos seus livros do Divaldo, que nós encontramos no Novo Testamento. No livro, um dos livros mais belos do Chico, A Boa Nova, que teve um prazer enorme de escrever A Boa Nova. E ali traz coisas, detalhes, passagens da vida de Jesus que nós não encontramos no Novo Testamento. Essa talvez seja uma das maiores alegrias que a doutrina espírita nos dá, revelando fatos, acontecimentos, ações protagonizadas por Jesus que não encontramos lá no Novo Testamento. Só a doutrina espírita revela, mostra, e por isso que ela é consoladora. Ela mostra toda a verdade que naquela época nós não tínhamos condições de entender, eram poucos que compreendiam. Por isso que ele falava por parábolas, ele contava belas histórias, didaticamente perfeitas, para aqueles que entendiam e para aqueles que não compreendiam. Aqueles que não compreendiam, mesmo assim saíam maravilhados pela história que Jesus contava, saíam extasiados pela vibração, pela emoção e como Jesus contava de forma didática as suas lições. Não entendia nada, mas saía feliz da vida porque escutou uma belíssima história. Mas com o tempo, conforme Jesus advertiu a todos, com o tempo todos deveriam compreender, porque se existe determinismo na doutrina espírita, se existe determinismo, uma delas é que fomos criados para sermos felizes. Todos nós, desde a época da centelha divina, da criação direta de Deus, e hoje nós somos o que somos hoje, espiritualmente falando, espíritos imperfeitos, é claro, senão nós não estaríamos na Terra, né? Se não fôssemos espíritos imperfeitos, não estaríamos num planeta de provas e expiações, de guerras, de sofrimento, onde todos os espíritos, todos que aqui estão, ainda são egocêntricos, vaidosos, orgulhosos, egoístas, vingativos. Todos nós. Se não tivéssemos essas falhas, esses erros, esses vícios que o homem velho insiste em estar conosco, não estaríamos mais nesse planeta. Estaríamos em planetas muito superiores,
como Marte, Júpiter, que bem sabemos que são. Por isso, as palavras de Jesus, passados mais de 2000 anos, parece que ninguém entendeu ainda. Parece que se fazem de surdos, e os falsos profetas usam dessas palavras até para se enriquecer, para dividir, para se aproveitar da divisão e crescer, inclusive economicamente. Isso dentro, inclusive, da doutrina espírita. Dentro da doutrina espírita. Há já divisões dentro da doutrina espírita. Infelizmente. Infelizmente. Com essa afirmação, quando Jesus disse que ele veio trazer a espada, era a espada da esperança. Era a espada interpretada de forma alegórica, não como um instrumento de violência, mas sim de fraternidade, dizendo que a palavra dele iria separar os bons dos maus. Iria separar, quando ele diz, até dentro do lar, dentro da sociedade, as pessoas que não aceitavam a sua palavra. Isso aconteceu na época dele, das perseguições dos cristãos, que todos conhecem da história, ou dos livros de Emmanuel. Leiam os livros históricos do Chico Xavier, que vocês vão ver toda a realidade com os cristãos. Ali já começou essa divisão, e até hoje ainda impera isso, inclusive com lutas chamadas cristãs, guerras cristãs, coisa que Jesus nunca conclamou. Pelo contrário, ele queria a paz e o amor. Ele nunca, em nome dele, ele nunca permitiu que houvesse um duelo, uma guerra entre irmãos. E até hoje ainda existe na face da terra grupos divididos e lutando e matando por religião. Por religião. Alguns nem aceitam Jesus, nem entendem Jesus como esse espírito especial, governador do planeta, que veio até nós trazer a oportunidade do entendimento e da evolução, do amor e da prática da caridade, da palavra perdão, do verbo perdoar, e por isso até ele foi condenado, que ninguém entendia o que ele estava dizendo. Você está querendo acabar com a lei de Moisés? A divisão já começou aí. A divisão já começou aí, e como nós somos espíritos milenares e alguns passaram por aquela época, costumo dizer também nas minhas palestras, vou repetir aqui, possivelmente alguém não estava presente das últimas oportunidades, que existe um ditado popular que diz: eu joguei pedra na cruz, para aqueles que não conseguem os seus intentos, inclusive materiais, se sentem fracassados, passando por provas e expiações, dificuldades, inclusive no ambiente profissional ou dentro de casa. Parece que eu joguei pedra na cruz, por isso estou sendo castigado. Olha, eu uso uma expressão até mais pesada. Nós não jogamos pedra na cruz. Fizemos pior, gritamos Barrabás. Porque naquela época, Barrabás era a figura que poderia nos trazer a liberdade, a falsa interpretação da liberdade através da intolerância, da guerra e do terrorismo, porque ele era um terrorista. Se compararmos aos ídolos negativos de hoje, inclusive das favelas. O que Barrabás fazia com seus comparsas é ficar nas esquinas estreitas e escuras de Jerusalém, para assim que passasse a dupla de legionários romanos, que sempre marchavam em dupla, atacava e matava. Ele era o ídolo da Palestina daquela época. Era o inimigo número 1 de Roma, e quando foi preso, todos ficaram orgulhosos. Soldados até receberam alguns denários a mais como recompensa pela prisão dele. E quando Pôncio Pilatos traz Jesus e Pilatos juntos, na certeza que aquele inocente seria liberto, porque Pilatos tinha a certeza absoluta da inocência, ele se surpreende por nós termos gritado Barrabás.
E isso já passou 2000 anos e parece que nada mudou. Parece que o oportunismo fala mais alto, a esperteza fala mais alto, a espada da violência fere o mais inocente, o mais, vamos dizer assim, indefeso. Aonde vai acabar isso? Quando vai acabar isso? Mas vai acabar. Nesse momento de transição, segundo o próprio Chico falou, isso na década de 80, quando a gente nem falava em época de planeta de transição. No início da década de 80, o Chico falava que em breve espíritos de alta hierarquia espiritual viriam encarnar, e aqueles que insistissem na prática da maldade, na prática da violência, dos crimes milimetricamente pensados, matematicamente arquitetados, e que cometeriam os erros por prazer, fariam as pessoas chorar por prazer, esses seriam retirados do planeta Terra, sendo substituídos por outros que chegariam, e estão chegando. Certa vez o Chico falou para a tia Igorina, sobrinha neta de Eurípides, que desencarnou recentemente, nesse ano, no Dia dos Pais, amiga caríssima nossa da casa de Eurípides, e de todos aqueles que algum dia estiveram na chácara do Triângulo, visitando o trabalho da tia Igorina, no culto das 9 horas, que Eurípides iniciou no início do século XX. A tia Igorina fazia esse trabalho. Hoje é a sua irmãzinha, a tia Anizinha, que continua o trabalho do Evangelho das 9 horas. E ela nos disse certa vez, após o Evangelho, após a leitura do Evangelho, ela chamou a gente num canto e falou assim: olha, o Chico certa vez falou para a gente que todos esses espíritos que aprendemos a amar pelo lápis dele, que escreveram por ele, já estão programando a sua reencarnação para o 3º milênio. Todos. E eu tive recentemente notícias que o próprio Eurípides já está pensando nessa hipótese e já está programando também, não sei quando. O 3º milênio acaba no ano 3000 e a gente só está no iniciozinho dele. E muita coisa vai acontecer nesse período. Por isso, a importância de nós espíritas estarmos atentos em relação à nossa postura de espírito espírita cristão, da pureza doutrinária dentro da casa espírita, evitar as espadas levantadas dentro do ambiente doutrinário, receber a todos com amor, como essa casa sempre fez, perdoando inclusive aqueles, como eu, como todos aqui. Todos nós somos falhos, todos nós erramos, todos cometem erros, somos espíritos imperfeitos, vamos errar para aprender, e a casa espírita tem que dar esse amparo amoroso, caridoso, o abraço fraterno, a assistência fraterna, que era isso que Jesus passava para todos, a palavra amiga, caridosa, o abraço, a certeza: continue, meu filho, continue, reencarne, você agora vai conseguir. Se não conseguir, vai tentar de novo. Vamos tentar várias vezes, porque aqui nós não cometemos erros, ou pelo menos maldades premeditadas. Somos imperfeitos, sim, mas ninguém comete crimes aqui como aqueles que nós falamos recentemente, agora, algum pouco tempo atrás, crimes premeditados. Cometemos erros, somos falhos, mas por ignorância, como o próprio Emmanuel disse, somos crianças espirituais. Criança erra, criança não sabe das consequências dos seus atos e palavras. Somos crianças, a gente vai se arrepender depois. Ninguém que chega a essa casa, ninguém que está sentado aqui, comete crimes premeditados, que ama a violência e pratica por prazer. A gente já passou dessa fase, com certeza, todos nós aqui já passamos dessa fase. Se erramos é por ignorância, se machucamos alguém é porque nós não sabemos do efeito das nossas palavras, ainda não somos evangelizados como deveríamos ser. Por isso a gente está reencarnando,
e vamos reencarnar tantas vezes quanto for necessário, mas nunca embaiar uma espada e machucar alguém em nome de Jesus. Ele nunca pediu isso. E na alta Idade Média ainda surgem as cruzadas, dizimando vítimas indefesas, invadindo civilizações, mudando os seus costumes na base da força, provocando guerras intermináveis, que até hoje nós encontramos na mídia, no rádio, na televisão, no jornal. De vez em quando a gente está abrindo países, irmãos, que ainda estão se matando em nome de religião. Então eu fiz uma pesquisa sobre isso, em relação a como podemos entender essa afirmativa de Jesus, porque literalmente, aqueles que leem ao pé da letra, literalmente ele convoca isso, e aí está o oportunismo dos falsos profetas, se utilizando, como eu falei, dessas palavras para deturpar completamente a ideia de Jesus, porque ele diz assim: não vim trazer paz, mas a espada. Vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe. Vim separar a família. O que é que ele queria dizer com isso? É claro que as traduções são inúmeras do Evangelho. As traduções são várias. E se a gente for pesquisar mais a fundo, né, as palavras de Jesus perdem o significado. Até chegar à língua portuguesa, passou por várias e várias traduções, algumas infelizes, deturpando os ensinamentos e a palavra verdadeira de Jesus. Da importância do Evangelho segundo o Espiritismo, da importância da gente estudar a doutrina espírita na casa espírita. Ano que vem, quando a gente passa de ano, vira o ano, e cheio de promessas para o ano de 2014, vamos colocar dentro dessas promessas o estudo na casa. Eu sei que muitos aqui estudam, mas a casa precisa estudar mais, se preparando contra esses algozes, não só da doutrina, mas do cristianismo. Falsos profetas que se aproveitam da palavra de Jesus para mudar o cenário verdadeiro das suas palavras. Então Jesus convoca a uma atitude de separação psicológica individual na sociedade, da coletividade e dentro do próprio lar. Mas de que maneira? Aí eu pesquisei mais a fundo e achei. Individualmente, cada um deve lutar contra si mesmo, as suas más tendências, aquela que eu falei do início, da inveja, do orgulho, do egoísmo, que a gente ainda traz e tende a ficar com ele ainda um bom tempo, porque milagre não existe, e as mudanças não se dão rapidamente, ainda mais numa encarnação só. Muitos de nós agora chegamos à doutrina espírita, muitos de nós aqui é a primeira vez, como espírito, que toma conhecimento aqui na Terra da doutrina espírita, ferramenta indispensável para a evolução do espírito. Mas antes de encarnarmos, nós estudamos. Todos nós que somos trabalhadores da casa espírita, não chegamos aqui por acaso. Todos nós nos preparamos para os trabalhos que a casa nos oferece, seja na mesa mediúnica, na evangelização, no atendimento fraterno, na distribuição dos alimentos que muitos irão receber agora na proximidade do Natal, na confraternização, até mesmo o trabalho mais humilde e simples da faxina, da limpeza do chão. São trabalhadores da casa. E nós, na nossa programação, colocamos lá: ser trabalhador da casa espírita X, Y, Z. E por isso nós chegamos aqui. No lar, cada qual deve vencer inibições, renunciar ao seu ponto de vista, ceder. Esse é o segredo da união perpétua dentro do lar, do convívio fraterno.
ceder, deixar de ser orgulhoso, começando dentro da nossa primeira casa espírita, que é a nossa casa, o nosso lar. É ali que nós devemos começar a exercitar o cristianismo, o amor ao próximo, é o próximo mais próximo. E outra coisa que eu falo sempre nas nossas palestras, nos nossos estudos, talvez o local mais difícil de ser espírita, né? É dentro da nossa casa. É o local mais difícil. Se a gente vencer essas dificuldades do lar, venceremos no ambiente profissional, na rua, na fila do banco, no trânsito caótico de hoje das obras. Aí seremos espíritas verdadeiramente falando, fora da casa espírita, porque ser espírita aqui dentro é fácil. Tem que ser espírita é lá fora. Como André Luiz diz, tem que ser farol sinalizador da verdade. É assim que a gente divulga a doutrina, pela nossa postura. E vocês acham que não estão sendo observados, não? Todo mundo aqui sabe que é observado, sim. Quando se revela ser espírita, os olhos, os dedos críticos são apontados para nós. Qualquer falha, qualquer erro, vem logo aquele dedo dizendo: mas você que é espírita faz tal coisa. A família zomba, né? Ah, vai de novo para a casa espírita, né? Lá vai o padreco. Mas na hora da dificuldade, na perda, entre aspas, porque a gente sabe que ninguém perde nada, mas na perda de um ente querido, eles sabem a quem recorrer, né? Então a gente é observado, sim, muito. E isso é até bom, porque isso faz com que a gente fique, como dizia o Chico, né? Extremamente disciplinado. Disciplinado. Isso é bom. Muitos reclamam: não, mas eu estou sendo monitorado, tal, mas é bom. Até porque você é um espírito imperfeito e precisa da ajuda dos amigos ou até dos inimigos, porque são os inimigos que apontam os erros verdadeiros. Tem isso também, né? Que os amigos ficam até envergonhados de dizer onde você está errando, qual é a sua falha, qual é a sua imperfeição. O inimigo aponta o erro logo, bota na tua cara. Que seja bem-vindo, meu inimigo, porque é ele que vai me dar o esclarecimento e a necessidade de modificar. Na hora a gente fica pau da vida, né? Na hora a gente fica com aquela raiva extrema: ele não podia fazer isso comigo, começa a resmungar. Mas reflita, se alguém fala mal da gente, é porque a gente pisou na bola, pessoal. A gente vacilou. E a gente merece ouvir, refletir, pedir perdão e continuar a caminhar. Essa talvez seja a maior dificuldade dos espíritos terrenos, né? Pedir perdão, até mesmo dentro do eixo familiar. Ontem, no nosso culto, nós lemos uma página sobre isso. Ainda há tempo de pedir perdão, ainda há tempo de dizer para o outro: eu te amo. Ainda há tempo de dizer para o outro que eu preciso de você, você é importante para mim, mas o egoísmo, o orgulho não permite. Depois a gente se arrepende. E depois temos que reencarnar de novo até nos amarmos verdadeiramente. Porque ninguém vai escapar disso. Só iremos crescer quando hoje aquele que nós detestamos e consideramos o nosso inimigo venha nos amar, e vice-versa. Ninguém vai passar impune disso, não. Todos nós somos destinados a sermos espíritos felizes, mas porém teremos que nos amar a todos, e irá reencarnar tantas vezes quanto for necessário para isso. E na sociedade, o cristão deve lutar contra as iniquidades, as injustiças. Lá no Evangelho diz que o mal vence o bem, porque o bem é tímido. Ele é tímido. O mal
não tem barreiras, ele é audacioso, ele vai em frente e consegue os objetivos. Aquele que faz o bem é tímido. Dá licença, eu posso fazer isso, eu posso ir por aqui. O mal vai entrando, vai derrubando. Então, temos que ter também mais vontade, mais calor na busca do combate à iniquidade, das injustiças que ainda existem no nosso planeta. Porém, não deve fazê-lo com a espada em punho. Não é na agressividade, na guerra, não é ferindo, pois o próprio Jesus já nos dissera que todo aquele que desembaia uma espada para atacar o seu próximo, pela espada morrerá. Desembaei a espada, feri, por essa espada serei ferido. Lei de ação e reação, olho por olho, dente por dente. Lei de ação e reação, que também é uma lei divina, que não vai ser interrompida para nos favorecer em algum momento. Não. A lei de Deus é igual para todos, para todos. Qual a interpretação da doutrina espírita para essa máxima de Jesus? Toda ideia nova gera uma oposição. E a doutrina espírita, quando chegou, também trouxe grandes opositores. Na época de Kardec, inclusive. Inclusive, isso era tão interessante, porque Kardec sempre pautou pela lógica e pelo bom senso. E muitos conheciam Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele era muito conceituado, professor, muito conceituado, discípulo de Pestalozzi. A sociedade francesa amava Hippolyte Léon Denisard Rivail. E quando ele se transforma em Allan Kardec, a sociedade não entende, busca explicações, mas sabe que ali dentro tem um homem de bom senso. Se ele tomou essa decisão, foi por algum motivo. E ele explicava isso no livro que é o Espiritismo, no livro dos Espíritos. Ele mostrava essa didática, essa facilidade pedagógica de levar as coisas, partindo do mais simples para o mais complexo. Ele tinha essa facilidade. Afinal de contas, ele foi discípulo de Pestalozzi. Ele lia Rousseau. Ele entendia isso. Essa era a grande facilidade de Kardec. E ele colocou isso em todas as suas obras, sem exceção. Mas existia aqueles, como ainda hoje existe, aqueles que nunca leram um livro e que nunca viram um filme e diziam: eu não gosto, porque alguém falou para ele que não prestava. Algum crítico falou: não vale a pena ver, nem ler. E a gente aceita isso como verdade. Até hoje existem pessoas assim. Não li, mas eu não gosto. Não comi, nunca provei, mas eu não gosto. Não vi o filme, eu não quero nem ver. Me falaram para não ver. Isso acontecia também no século XIX. Acontecia com os pares de Kardec. E quando Kardec encontrava um desses detratores, ele perguntava assim, para não perder tempo. Aliás, ele aconselha isso nas suas obras. Aquele que não tem argumentos para combater a doutrina espírita e que tem raiva e ódio da doutrina por ter e não tem nenhuma base racional para isso, Kardec diz: deixa para lá, vai dar tiro na água, vai perder tempo aí, não se aborreça, ele não tem base para discutir, se afaste. Um dia, isso acontece com todos nós, com os nossos familiares inclusive, não gostaríamos que hoje a nossa família estivesse toda aqui, mas isso não acontece, pessoal, porque para alguns o momento ainda não chegou, mas vai chegar esse momento. Para nós já chegou. Não somos faróis sinalizadores, viemos para ajudá-los a chegar. Talvez nem na outra encarnação eles vão entender a doutrina espírita, vai demorar um pouquinho, mas nós já ajudamos. No momento de cada um, no momento certo, no momento propício de cada um, a verdade vai chegar. E aí eles vão acordar. Tomara que seja nessa,
Senão vai ser na outra, ou na outra depois, mas vai chegar. Estamos fazendo a nossa parte. Estamos fazendo a nossa parte? É isso que nos cabe. Daí o papel de responsável, pai, mãe, de receber esse Espírito que chega aqui, para que nós possamos colocá-lo dentro do caminho da doutrina, do caminho da responsabilidade, do livre-arbítrio, da postura do livre-arbítrio correta, da verdadeira educação do Espírito. Para isso que nós estamos aqui, para ajudar esses espíritos que não são nossos filhos, o meu filho. De repente o nosso filho é até mais velho que a gente, espiritualmente falando. São espíritos que precisam ser balizados pela nossa doutrina, pelo conjunto da obra do Evangelho de Jesus, trazido pelos amigos espirituais através de Kardec, ser trazido para a evangelização da casa, na nossa educação dentro do lar. Não são meus filhos, ninguém é dono de ninguém. São espíritos irmãos que são colocados hoje na condição de filhos para que possamos ajudá-lo na ascensão espiritual. E olha que muitos filhos fazem até o contrário, ajudam os pais a evoluir, né? Devido à bagagem moral que eles trazem. Então, toda ideia nova traz inimigos. E quando Kardec recebia esses falsos detratores, porque nem conhecia a obra, era exatamente isso que ele perguntava a ele: você leu o meu livro? Ah, não, é porque eu não tive tempo, mas eu vi alguém comentando um negocinho lá. Você leu o meu livro? Não. Então faz o seguinte, está aqui o meu livro. Ele dava o livro. Leia e depois você volta para a gente conversar. A maioria não voltava, a maioria virava espírita. Um ou outro voltava para tirar uma dúvida que não entendeu, mas a maioria se tornava espírita. Ler sem o preconceito. Sem o preconceito. E daí vêm os falsos profetas, se apoiando nas palavras frias do Evangelho, sem a devida interpretação, escritas há mais de 2000 anos atrás, numa outra linguagem, no aramaico, sei lá qual a linguagem usada na época, depois passou para o grego e até chegar na língua portuguesa. Quanta modificação, modificações maldosas, cirúrgicas, tirando aquilo que interessava. Isso começou lá na velha igreja, na Igreja Católica. E hoje, todas as seitas novas, que dá margem à chegada desses falsos profetas, se utilizam, inclusive enviando para nós inverdades, mas de tanto repetir, os seguidores dessas seitas, dessas religiões, dessas igrejas, acham que é verdade. Olha, para vocês terem uma ideia, há muitos anos, eu nunca mais vi, graças a Deus, mas já faz quase uns 15 anos, eu estava com o meu dedo lá no controle remoto, meu dedo é nervoso, eu não gosto de ficar só numa coisa lá, fico passando os canais, fico me divertindo com isso. Aí parei naqueles programas dos nossos irmãos protestantes, falando sobre Kardec. Opa, vamos ver o que é que os protestantes estão falando de Kardec. Gente, não é mentira, eu vi há mais de 15 anos, mas eu nunca vi isso depois. Foi só ali, talvez só com aquele irmão que estava falando lá, o responsável pelo programa, depois deve ter sido advertido, nunca mais falou no assunto. Ele disse que o Allan Kardec, ídolo de nós espíritas, morreu louco, internado na colônia Juliano Moreira. Bom, ou era programa de humor, de religião não é, mas ele foi encontrado louco no hospital Juliano, aquele hospital da colônia Juliano Moreira, e depois ele se suicidou. Bom, e isso muita gente ouviu, e em outros lugares foi repetido, e alguns acreditam, né? Até hoje tem na internet. Ah, tem isso também, na internet também, algo semelhante?
Então, pelo visto, não parou essas inverdades, né? Porque inimigo gratuito a gente vai encontrar em qualquer lugar. Mas temos que preservar a verdade, o bom senso, como Kardec era respeitado, e não usar de mentiras para você dizer, olha, não vai para aquela religião não, porque essa religião é do demônio, ali é coisa do demo, não vai lá não, o pessoal acaba maluco, acaba louco, que nem o Kardec, que nem o líder deles acabou na colônia Juliano Moreira. Gente, isso aí ou é ignorância ou é brincadeira, não sei, mas eles se aproveitam disso. E como eu estava falando antes, os problemas acontecem também dentro da própria doutrina espírita, gente. Há duas coisas diferentes que eu também repito sempre quando eu posso. Existe o movimento espírita e a doutrina espírita. Duas coisas completamente diferentes. Doutrina espírita é isso aí, ó. É Kardec. É a base da nossa doutrina. E essa casa se preza por ser uma casa que estuda e divulga a pureza doutrinária. Tanto que a nossa saiu daqui. A casa de Eurípides saiu daqui. Então saiu bem orientada. E hoje fortalecida pela razão e pela lógica kardeciana. Isso é doutrina espírita. E o movimento espírita, quem faz? Somos nós. Nós é que fazemos o movimento espírita. E a espada é levantada dentro da casa espírita, com as discussões, com os melindres, com as vaidades, as intolerâncias. Leopoldo Machado, chamado o pai da mocidade espírita, ele viajava pelo interiorzão do Brasil, pelo Nordeste. Descobri que tem várias casas do Nordeste que são chamadas casas espíritas Leopoldo Machado. Mostra a importância. Ele morava aqui na Baixada Fluminense. Levava a mocidade daqui do Rio, juntava com a do Sul, com a do Nordeste, Centro-Oeste, saía viajando com os parcos recursos de professor, bancando isso tudo aí. Escreveu um livrozinho pequenininho, um livrozinho chamado O Diabinho Coxo, que a garotada da nossa mocidade uma vez presenteou-nos com uma peça lá. O Diabinho Coxo fazia parte de um movimento dos diabões lá da zona mais densa do umbral, onde eles constantemente planejam a destruição do movimento espírita, das casas espíritas. E estavam batendo cabeça. Como é que a gente pode destruir a casa espírita? Eles se dizem da ciência, da filosofia e também se dizem religiosos. Nós já tentamos por essas brechas e não conseguimos. Está difícil entrar, está difícil destruir. Ele tem um grande líder, que é Jesus, que protege com os seus seguidores da sua seara. Como é que nós vamos conseguir destruir uma casa espírita? E aí vem lá do cantinho o diabinho coxo, todo deformado lá, puxando da perna, levanta a mão e diz assim: eu tenho uma ideia, eu tenho observado que se a gente deixar por conta dos próprios espíritas, eles vão destruir a doutrina espírita. O diabinho lá, pequenininho, que ninguém dava nada por ele, acertou na mosca. Somos nós, os frequentadores da casa espírita, é que podemos levar a casa espírita à sua destruição por esses fatos que nós acabamos de falar. Somos intolerantes, impacientes, ditadores. Quando algumas pessoas não dizem: a casa é minha, o material é meu, eu comprei isso, eu comprei aquilo. O Gilberto e o Gilson, os diretores, presidentes da nossa casa, costumam dizer que caixão não tem gaveta. E quando essas pessoas chegarem no plano espiritual, vão ter uma surpresa. Recentemente na nossa casa, um problema com uma colher de pau da cozinha para fazer o arroz lá. A senhora comprou a colher e a colher era dela, só ela podia usar.
não deixava ninguém usar colher de pau dela. Coitada, ela não vai levar a colher de pau para o plano espiritual. Devolvemos a colher para ela e olha, quando a senhora quiser voltar, não precisa trazer a sua colher, nós vamos ter uma aqui para a senhora. E essas coisinhas, esses melindres, vão abalando a estrutura, o alicerce do amor, da fraternidade, que deve reinar na casa espírita. E agora, os médios, entre aspas, que descobriram que vender livro espírita ganha dinheiro. Eu ainda fico com o meu querido Chico, desencarnou com 92 anos, com aquele salário mínimo de datilógrafo do Ministério da Agricultura. Poderia ser riquíssimo, que nem a nossa amiga, que é a hoje, né? E na revista Exame, ou Isto É, sei lá, disse que o Chico não é rico porque ele é bobo. Foi bobo, idiota e outros sinônimos que eu não vou citar aqui. Mas o Chico está muito bem no plano espiritual hoje. Eu não sei se essa senhora vai estar também. Eu sigo o Chico. Essa é a minha orientação que ele nos deu na casa. A casa de Eurípides foi criada também graças ao Chico, que ao lado do Gilberto, do Gilson e mais 3 fundadores, o Chico disse, olha, tem um espírito aqui que quer ajudar vocês. Era Eurípides. Você aceita a ajuda de Eurípides? Foi o Chico que orientou a nossa casa no início. Existe uma história já escrita sobre isso. Nos deu toda a orientação para que crescêssemos dentro da pureza doutrinária. Então, meus irmãos, cuidado com os falsos profetas, inclusive dentro da casa espírita. Livro espírita vende, né? Vende muito. Na última Bienal, mais uma vez, dos 5 livros, dos 5 estandes que mais venderam livros, 2 eram espíritas, Febe e Leon Denis. Vende sim, mas até ali, até na arte, até na literatura, se infiltram os falsos profetas. Daí a recomendação de Kardec: leia com critério, leia de forma criteriosa e só passe adiante aquilo que você filtrou e acha que o outro possa ler. Kardec nunca condenou publicamente nenhuma obra, mas ele aconselhava, cuidado com a leitura. E explicava por que tinha os problemas ali. Não é só tirar das estantes, das prateleiras, tem que também educar. Dizer o porquê que você não pode ler tal obra. Pode comprar? Claro que pode. A doutrina espírita não nos proíbe absolutamente nada. Podemos ler o que a gente quiser, mas filtrem ao passar adiante, porque somos faróis sinalizadores da verdade. O nosso tempo já está se esgotando, mas nesse finalzinho, mais uma vez, voltando a essa data que se aproxima do Natal, mesmo que os nossos familiares não queiram se banquetear do Evangelho de Jesus, mesmo aqueles que não toleram ouvir a palavra religião, Deus ou Jesus, porque hoje parece que é careta amar Jesus nos lares, passar isso para os seus filhos, que você ama a Deus, que você tem uma religião, é careta hoje, é quadrado, né? Ser religioso, ser temente a Deus, respeitar o Evangelho de Jesus, hoje é careta. Mesmo assim, gente, ofereça ao aniversariante uma gotinha da tua prece, porque eu tenho certeza que muitos lares do Brasil inteiro estarão nesse momento emitindo vibrações que vão lá para o infinito, e a gente só tem a ganhar com isso, no ambiente familiar, no abraço fraterno, quando dar a meia-noite, antes de se banquetear com a ceia, ou dividir os presentes caríssimos, que muitas crianças só vão brincar com ele naquele dia.
Pensem mais no aniversariante. Pensem mais nos entes queridos que já se foram, entre aspas, que não estão mais entre nós, que estão na verdadeira vida, na pátria espiritual, comemorando como se deve comemorar o aniversário de Jesus na pátria espiritual. Vamos pensar naqueles que nos antecederam, porque em breve estaremos juntos, comemorando com eles vários natais. Mas aqui temos que ser o farol sinalizador da verdade. Que Jesus nos abençoe e um Feliz Natal para todos nós. Graças a Deus.